noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva em mais essa oportunidade. Como vocês devem saber, nós iniciamos nessa semana a quinta-feira do Livro Espírita aqui de Porto União, que é promovida por esta Casa Espírita. E, em razão desse acontecimento, nos foi proposto, na noite de hoje, abordar algum tema que tratasse da importância do livro espírita, da leitura de um livro espírita. Nós acreditamos que não precisamos discorrer aqui sobre a importância da leitura em si. É algo que nós incentivamos desde cedo em nossas crianças. Sabemos o quanto de cultura e o quanto de informação, o quanto de crescimento nos vem a partir da leitura. Mas qual a importância, qual a relevância da leitura de uma obra espírita para as nossas vidas? Então, para abordar esse tema, para discutirmos a respeito dessa importância, nós trazemos na noite de hoje uma palestra que já tivemos oportunidade de abordar aqui nesta casa e em outros locais, que trata de uma história e a partir dessa história nós desenvolvemos esse raciocínio ligado à importância do livro espírita. Então o tema da nossa abordagem da noite de hoje é: este livro salvou a minha vida. Muitos de vocês já devem conhecer a história que nós vamos contar aqui para iniciarmos as nossas reflexões. Ela é contada no livro Espírito da Verdade, psicografado por Chico Xavier, e essa mensagem é dada pelo espírito Hilário Silva. Trata-se de uma história que aconteceu com Allan Kardec e que até muitos de vocês talvez conheçam uma adaptação que foi feita dessa história e que virou filme, deu origem ao Filme dos Espíritos. Mas ali a história não se passa com Allan Kardec e sim com um personagem fictício. Mas a origem dessa história que gerou o filme é essa mensagem, há um século. E nós pedimos licença para lermos essa mensagem e aí a partir dela nós vamos tirar algumas deduções, as nossas impressões a respeito dessa história. Então nos conta o espírito Hilário Silva que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado. Fazia frio na França. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros, escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava, missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Quanto mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rivail, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda cuidadosamente apresentada. O professor então abriu o embrulho, encontrando uma carta singela. E essa carta dizia o seguinte: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança, quando, no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoinette partiu desta vida levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me, e eu não passava agora de trapo humano. Faltava ao trabalho, e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam,
Namorara diversas vezes o Sena, o rio Sena, e acabei planejando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto algo molhado que se deslocou da amurada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de um poste vizinho, pude ler logo no frontispício, entre irritado e curioso: esta obra salvou minha vida. Leia-a com atenção e tenha bom proveito. E assinava essa mensagem a Laurent. Estupefato, li a obra, O Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem, volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou, então, um exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente aquela observação a que o missivista se referira, mas também outra em letra firme: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. E assinava essa mensagem: Joseph Perrier. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivail experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Conchegando o livro ao peito, raciocinava não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Eu gosto muito dessa história, porque eu acho que ela nos oferece uma série de reflexões. Uma delas é a de que, mesmo quando a gente está fazendo algo que é para o bem da humanidade, da sociedade, para o nosso bem, ou o bem daqueles que nos rodeiam, não faltarão aqueles que criticarão as nossas atitudes, como aconteceu com Kardec. Porque nem todos compreendem aquilo que nós queremos trazer ao mundo através das nossas obras. Por outro lado, e esta é outra lição que tiramos, sempre que estamos no caminho certo, pode demorar, mas sempre receberemos o apoio do alto, dos amigos espirituais, que esse apoio é constante, mas em algum momento nós o perceberemos, como Kardec percebeu, pois certamente não foi o acaso que trouxe a ele essa mensagem, este livro, naquele momento em que ele estava mais desanimado. São boas reflexões e outras tantas nós podemos fazer, mas não foi por isso que nós trouxemos essa história na noite de hoje. O que nos intriga nessa história é o seguinte: a frase "este livro salvou a minha vida", que não foi dita uma, mas duas vezes, pois duas pessoas ao menos foram salvos a partir da leitura desse livro. Então, afinal, o que há de tão importante nesse livro que faz com que uma pessoa aflita e angustiada desista de cometer o suicídio? O que há de tão especial nessa obra que a faz capaz de salvar uma vida? Aliás, uma ou não, ao menos duas. Ao passo que nós sabemos que ela tem salvo tantas outras no decorrer destes 150 anos. Mas hoje nós vamos falar do último personagem que assina aquela mensagem, que é Joseph Perrier. O que será que ele, Joseph,
leu que o fez mudar de ideia? Porque nós estamos falando de uma pessoa que na flor da idade perde, e nós sabemos hoje, pelo conhecimento espírita, que ele não perdeu, mas aos seus olhos ele perdeu a sua companheira, que ele havia eleito para passar os seus dias com ele. Por causa, provavelmente, de uma depressão, estava arriscado a perder o seu emprego. Então ele, desgostoso da vida, sem nada que o prendesse neste mundo, buscava o suicídio. Mas ele se deparou com um exemplar de O Livro dos Espíritos, e algo ali o fez desistir. O que será? O Espírito não conta na sua mensagem, mas nós podemos fazer um exercício de, alguns vão dizer futurologia, mas não é futuro, né? É algo que já aconteceu. Mas de adivinhação, então, se preferirem. Tentar entender o que há nessa obra que pode fazer com que alguém, movido pelos sentimentos de aflição, de angústia, desista de cometer o suicídio e decida viver. E aí, nós buscamos, logo no começo do Livro dos Espíritos, na sua introdução, no item 6, Kardec destaca os pontos principais da doutrina espírita. Não são todos, logicamente, mas aquilo que ele considera como sendo o principal que ele estava trazendo em O Livro dos Espíritos. E nós imaginamos que talvez sejam alguns desses pontos principais que Joseph se deparou em sua leitura e que o fez mudar de ideia. Então nós começamos falando da existência de Deus. Ele fala que vivia a angústia, as aflições dos homens daquele século. Os homens do século XIX, a sociedade do século XIX, andava desgostosa, por assim dizer, com a religião, com as religiões. Foi o século do materialismo, o século em que as pessoas começaram a se distanciar, de certa forma, das práticas religiosas, do pensamento religioso. Então era natural que, acontecendo tudo aquilo com ele, ele duvidasse da existência de Deus. Mas em O Livro dos Espíritos, se ele leu esse trecho, ele encontrou o ensinamento de que Deus existe, é o Criador do universo, é onipotente, todo-poderoso, é soberanamente bom e justo, e é amoroso e misericordioso. Lógico que tudo isso se desenvolve no desenrolar do livro. Kardec e os Espíritos nos apresentam por que chegaram a essas conclusões. Mas, ao crer, ou melhor, ao desenvolver a fé na existência deste Deus, que a tudo preside no universo, ele já vai ter chegado à conclusão que, se aqueles fatos dolorosos ocorreram com ele, não foram obra do acaso. Pois se Deus a tudo preside no universo, não se esqueceu dele. E se ele é onipotente e todo-poderoso, poderia ter evitado todos aqueles acontecimentos dolorosos na vida dele. Mas se não o fez, e se Deus é soberanamente bom e justo, soberanamente, é todo bondade, é todo justiça, é porque aquela situação que ele passou naquele momento era justa. Havia uma causa. E mais do que isso, era boa. Se não naquele momento, era boa na sua evolução espiritual. Iria trazer algo de bom para ele e para sua amada, que propiciasse o crescimento de ambos. E mais, sendo Deus amoroso e misericordioso, não deixaria que ele passasse por uma situação por mais tempo do que necessitasse, ou por uma provação que ele não pudesse suportar. Então, certamente, se ele se deparou com esse conhecimento, já deve ter sido um alívio, já deve ter sido uma luz que o fez ao menos recuar daquele impulso inicial de tirar a própria vida. Mas há outros ensinamentos que ele pode ter encontrado. Como, por exemplo, o de que somos espíritos imortais.
que revestimos temporariamente um invólucro material perecível, que nós chamamos de corpo, cuja destruição pela morte nos restitui a liberdade, que a alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Com isso, a conclusão óbvia que ele pode ter chegado é de que nada adiantaria tirar a vida. Por quê? Porque o que ele aniquilaria era o seu corpo, mas ele, um espírito, continuaria vivo. Então, aquelas dores, aquelas aflições que ele passava, não sumiriam como num passe de mágica. Porque a pessoa que pensa no suicídio busca isso. Busca a solução dos seus problemas. Não suporta mais viver com aquelas dificuldades, com aqueles problemas, e muitas vezes pensa em tirar a própria vida para se ver livre disso. Mas quando descobrimos que ao cometermos esse ato nós não nos livramos de nada, pelo contrário, nós agravamos a nossa situação, porque deixamos o corpo e continuamos com essas aflições, de nada nos adianta o suicídio. Mas dessa lição, ele poderia ter outra reflexão. Pois que se somos espíritos imortais, se o que morre é o corpo, a sua amada Antoinette também não havia morrido. Estava viva, em outro plano da vida, mas estava viva. Ele não a havia perdido. E certamente a reencontraria, como aliás veremos a seguir. Mas então, ele também pode ter visto, e esse é um dos principais pontos da doutrina espírita, que estamos em processo de evolução, que somos espíritos que fomos criados simples e ignorantes e que estamos evoluindo. Todos os espíritos, todos nós, nos melhoramos, passando pelos diferentes graus de hierarquia espírita. Começamos sendo imperfeitos e vamos nos aperfeiçoando, vamos nos melhorando. Essa melhora se efetua por meio da encarnação, que nos serve muitas vezes como uma missão, algo que temos que realizar aqui, como uma expiação, algo que muitas vezes nós mesmos pedimos para passar, para quitar os nossos débitos do passado, ou muitas vezes como uma prova, algo que nós pedimos também para nos elevarmos de forma mais rápida. O que se repete até que nós possamos atingir a perfeição moral, a perfeição relativa que nos espera. Porque somos criados simples e ignorantes, mas com o germe, com o potencial divino de sermos perfeitos. A rapidez do nosso progresso depende dos esforços que façamos para chegar à perfeição. E nós, dentro do movimento espírita, temos o costume de chamar isso de reforma íntima. Porque certamente é uma reforma, porque nós sabemos que ainda não estamos nem perto dessa perfeição. Então precisamos nos reformar, precisamos nos transformar intimamente. O nosso problema muitas vezes é que buscamos a transformação do outro, do cônjuge, da mãe, do pai. E aí a gente vem para a casa espírita e muitas vezes ouve algo legal, bacana e fala assim: puxa, aquele lá que tinha que estar aqui ouvindo isso. Mas nós estamos aqui. E se estamos aqui, estamos ouvindo por algum motivo. E eu sou privilegiado nesse ponto, porque ao falar eu sou o primeiro que escuto. E certamente se eu estou falando é porque eu também preciso ouvir isso. Mas então Joseph, ao se deparar com isso, certamente deve ter refletido que, se ele é um espírito imortal, que estava ali em uma de suas vivências, aquele instante doloroso pelo qual ele estava passando era mais um momento em uma vivência muito mais ampla, que não havia começado em seu nascimento do corpo físico, nem terminaria com a morte. Porque nós somos seres milenares. E é a mesma coisa, se sentimos uma dor que dura 1 minuto, 2 minutos, por mais intensa que ela seja, uma dor física, vamos pensar, a gente sabe que ela vai passar. Bateu o dedinho na quina, aquele que dói mesmo. É uma dor insuportável, né? Mas passa.
a perda de um ente querido, logicamente não pode ser comparada com bater o dedo mínimo numa quina. Mas para efeito de tempo, de duração do sofrimento, ele pode ser comparado sim. Porque dentro de uma vida, 1 minuto é muito pouco. Dentro de uma existência eterna, uma existência física, uma encarnação, também é muito pouco. Então aquele instante doloroso que ele estava passando era mais um. Ele já deveria ter passado por outros. Provavelmente passará por outros ainda nas suas vivências. Mas, certamente, se ele estava passando, isso não se deve a alguma causa fortuita. E aqui eu peço ao DJ para ligar o carregador de bateria aí. Mas a gente termina mesmo sem o material de apoio, não tem problema. Certamente ele não estava passando por aquilo de forma fortuita, ao acaso. Por quê? Porque se nós, e aí vem a noção de Deus justo e bom, se nós passamos por uma situação dolorosa, e isso fica mais patente quando isso acontece com crianças em tenra idade, o que explica, à luz da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo que foi feita hoje, o que explica que uma criança que nada fez nessa existência possa passar por uma situação dolorosa? Deus é injusto? Deus está castigando ela? Ou está castigando os seus pais e ela está sofrendo por algo que os pais fizeram? Isso não nos parece justo perante as leis humanas, o que dirá pelas leis divinas? Então, nós vemos que aquelas situações dolorosas que passamos hoje são reflexo dos nossos comportamentos de vidas passadas. Se nós não encontramos causa nessa existência, certamente ela existe em outras existências. E esse é o sentido da mensagem Causas Anteriores das Aflições, que foi lida hoje. E algo que nos consola é que se estamos passando por essa situação dolorosa, decorrente de erros da vida passada, devemos nos sentir felizes. E aí é aquela hora que vocês olham para mim, então eu tenho que me sentir feliz porque eu sofro. Não é porque sofre, mas é porque nós estamos quitando dívidas antigas. Quem já pegou aquele carnê de 18 prestações, quando pagou a 18ª, não é uma coisa, né? Daí a gente já sai facedo para fazer outro, né? Mas é algo prazeroso porque nós estamos quitando dívidas antigas. E aí Chico Xavier vem e diz: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Nós não podemos mudar aquilo que hoje passamos e é resultado das nossas faltas do passado. Mas podemos reprogramar o nosso presente para não precisarmos sofrer sem necessidade nas vidas futuras. E outro ensinamento daqueles que são considerados os principais na doutrina espírita que nos esclarece, é que o melhor modo, o melhor meio de nos prevenirmos desses sofrimentos é seguindo aquele que foi o melhor modelo, o melhor guia que a humanidade teve, que é Jesus. Seguindo o seu ensinamento moral. Assim nós nos prevenimos de erros que nos causarão sofrimentos no futuro. Todos esses pontos são importantes. E certamente, se Joseph o leu, muito obrigado. Se Joseph o leu, deve ter, enfim, se esclarecido, deve ter acalmado o seu íntimo, mas nós presumimos e chutamos, melhor dizendo, que o que o fez demover a ideia de cometer o suicídio foi essa outra lição, relacionada ao reencontro. Que na sua volta ao mundo dos espíritos, a alma encontra todos aqueles que conhecera na terra, e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória, com a lembrança de todo o bem e todo o mal que fez. Começamos ali pelo final. Nós, hoje, não temos consciência, muitas vezes, de por que passamos
por tantas situações de sofrimento. Mas quando desencarnamos, é como se o nosso ponto de vista se estendesse. Porque hoje nós só vemos aquilo que se passou, e ainda num ponto de vista muito limitado, dentre o nosso nascimento e até o final dessa nossa existência. Mas, libertos da matéria, veremos muito mais. Teremos acesso às nossas memórias do espírito e perceberemos o porquê tivemos que passar por algumas situações nessa encarnação. Mas, sem dúvida, deste ensinamento, o que deve ter consolado o nosso amigo Joseph Perrier é o fato de saber que a sua amada esposa, apesar de desencarnada tão cedo, estaria lhe esperando, porque ele reencontraria aqueles que amou no plano espiritual. E isso certamente o fez pensar de que nada adiantaria apressar o seu retorno à pátria espiritual através do suicídio, pois isso lhe causaria novos débitos para ter que pagar no futuro, e isso certamente o afastaria da sua amada. E que aqueles que nos esperam do outro lado da vida, certamente querem o nosso bem, querem que ao retornarmos para lá, sejamos bem-sucedidos, como aquele viajante que fica longe por muito tempo, mas que ao retornar pode dizer: eu cumpri a minha missão, eu fiz aquilo que tinha que fazer e agora estou de volta em casa. Com certeza aqueles que nos aguardam ficarão tanto mais felizes quanto melhor nós retornarmos à pátria espiritual. Meus amigos, nós não sabemos qual desses ensinamentos Joseph Perrier teve contato, se todos, se nenhum deles ou algum outro, mas o que nós sabemos e podemos afirmar com toda certeza é que nesta obra, o Livro dos Espíritos, nós encontramos elementos que salvam vidas. E quando eu cheguei aqui o tema, o nosso amigo ali me perguntou: ah, salvou a tua? E eu falei: não, salvou do outro amigo ali. Mas daí eu pensei: mas transformou a minha. Não digo salvou porque eu não estive à beira do suicídio. Graças a Deus, nessa existência pelo menos. Mas transformou a minha vida, porque a partir da leitura que fiz do Livro dos Espíritos, e conheço numerosos exemplos da mesma natureza, nós passamos a enxergar o mundo de forma diferente. Não viramos santos, infelizmente, a partir da leitura. Terminamos a leitura e estamos com auréolas de espíritos elevados. Mas pelo menos quando erramos, sabemos que estamos errando. Nos acende uma luzinha na consciência, dizendo: você não devia ter feito isso. Vai e repara, vai atrás e vamos buscar melhorar. É isso que o livro espírita faz. Não só o livro dos Espíritos, mas tantos outros. Aqui eu trago uma ilustração com vários livros, os da codificação espírita, os da série André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, os romances de Emmanuel, e aqui eu destaco Paulo Estevam, um dos livros mais belos que eu já li, se não o mais belo. A série psicológica de Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, as mensagens de Emmanuel nos livros da coleção Fonte Viva, e tantos outros que não couberam aqui, os livros de Leon Denis, de Hermínio de Miranda, de Divaldo, de Raul Teixeira. Tantos livros que esclarecem as nossas mentes, que nos fazem, ou pelo menos nos induzem a sermos pessoas melhores. Porque, logicamente, que a simples leitura não basta, mas quando nós buscamos essa melhoria, quando nós sentimos dentro de nós que precisamos nos transformar, que precisamos buscarmos sermos pessoas melhores, o livro espírita é uma grande ferramenta. Então, meus amigos, aproveitando a ocasião dessa nossa feira do livro espírita, nós convidamos a todos que quiserem, que compareçam lá à nossa quinta-feira do livro espírita, que seguirá até o próximo sábado, e que aqueles que não puderem, nós temos sempre os livros ali expostos, alguns para venda, outros para empréstimo, sem custo nenhum, mas busquemos esse conhecimento que salva vidas, esse conhecimento que transforma vidas. O conhecimento liberta, e certamente nós precisamos disso
para que possamos fazer escolhas com mais propriedade e assim ter maior chance de acertar nas ocasiões que são cruciais para a nossa vida. Assim, quando retornarmos à pátria espiritual, a nossa verdadeira vida, poderemos também chegar com a sensação do dever cumprido, com a sensação de que fizemos o melhor que poderíamos e que viemos aqui fazer. Obrigado pela atenção de todos. Que a paz do Mestre Jesus continue a nos envolver agora e sempre. Obrigado.